Saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Alisson e vim bater um papo com vocês sobre esse início de temporada do Fluminense. Fluminense que está próximo de estrear no Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense jogará já nessa quinta-feira contra a equipe do Bangu. E se hoje existe uma expectativa por parte do torcedor, não é mais nem em contratação, já que o Fluminense conseguiu fechar todo o seu elenco e fez a pré-temporada fechadinha, fez a pré-temporada encaixada, assim como tinha planejado e não vinha conseguindo fazer nos últimos anos. Mas e aí, qual a próxima dúvida do torcedor do Fluminense? Eu acredito que seja como o Fluminense irá estrear, o que o técnico Abel Braga está preparando com relação ao Fluminense na parte tática, com formação, com variações, com os atletas e como o Fluminense vai estrear na temporada. Então eu vim trazer um pouco mais disso, comentar com vocês, mas antes disso eu peço que vocês deixem no comentário qual escalação você iniciaria o campeonato com a equipe do Fluminense e quais seriam os modelos de variações táticas que vocês teriam durante a temporada. Eu vou estar trazendo mais ou menos o que aconteceu no treino da última semana. O Fluminense realizou 2 amistosos, no último goleando a equipe no placar de 7-0. E dentro do vídeo a gente conseguiu ver algumas modificações, algumas mudanças que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Mas antes, pessoal, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos tricolores. Vamos começar com os atletas que não participaram do jogo, que foi o Marlon, lateral esquerdo. Eu não entendo o motivo, ele termina a temporada muito bem, mas parece que o Fluminense vai ter que colocar o Cristiano para jogar, nem que seja a força, já que gastou muito, investiu muito, então vai realmente utilizar o atleta já no início de temporada. O próprio Pineda parece também estar à frente do Marlon, e o Abel, como quis priorizar, digamos que os atletas principais, acabou não utilizando, né? O Hudson, que está de saída do Fluminense, também não foi utilizado, o Wellington também não foi utilizado, então sinal que ele cai ali para a terceira posição na disputa da vaga, e o próprio Yuri, que já deve estar procurando uma equipe. Mas vamos lá, olhando os vídeos do amistoso do Fluminense, o que foi analisado durante a semana, o Fluminense teve uma escalação com algumas modificações, principalmente no esquema tático. Vale destacar ainda que Samuel Xavier e Luiz Henrique perderam boa parte da pré-temporada, então não vão estar nessa primeira lista aqui de escalação, ou a gente espera que não esteja no caso. É o mesmo caso do Marcos Felipe, e aí é onde começa a primeira dúvida, né? Já nesse jogo amistoso, jogou o goleiro Muriel, que está tendo essa pré-temporada completa e largou na frente, então jogou Muriel e Pedro Rangel. Mas a gente vai destacar que o Fábio havia chegado um dia antes, então acho que ele fez um treino, então por isso não foi utilizado. Mas depois desse amistoso ele treinou bem, treinou nos últimos treinos, esteve presente, então pode ser que em cima da hora, para esse jogo de quinta, haja essa briga com Muriel e Fábio para ver quem atue, já que o Marcos Felipe eu acredito que está descartado para essa estreia, já que ele perde boa parte da pré-temporada. Então o Fluminense está nesse momento com o Muriel sendo o goleiro do Fluminense. Na lateral direita, quem largou na frente, a gente não sabe se por opções do técnico Abel Braga ou por questão de Covid do Samuel Xavier, foi o Calegari, que foi titular no amistoso. A gente pode ver muito bem no primeiro gol do Nino, onde está o Nino na área, o David Braz e o Felipe Melo, que quem está chegando é o Calegari, ou seja, o Calegari foi titular. E aí o Fluminense teve um esquema com 3 zagueiros, mas variando, eu vou falar disso aqui durante o vídeo. O Fluminense jogou com David Braz, Nino e Felipe Melo, o Cris Silva foi o ala esquerdo, montando essa linha de 5, né, com 3 zagueiros. No meio campo, o Fluminense teve André, Natan e Iago. Eu creio que dessa função o André segure mais para ajudar na marcação, o Iago e o Natan fiquem bem livres para flutuar da melhor forma que eles acharem dentro de campo. E o ataque, ele não jogou com ponta aberto, né? Que ele jogou no esquema 3-5-2, deixou o Bigode e o Fred na frente. Eu dessa forma acho até melhor utilizar o William Bigode, que já jogou também como esse camisa 9 de velocidade, centraliza mais o Bigode, não força muito na parte da marcação e ele fica mais com explosão para ataque. O Fred é o centroavante que ele vai nesse momento iniciar a equipe, ou seja, ele utilizou um 3-5-2, né? Mas durante o jogo treino foi destacado por algumas pessoas que acompanharam que ele variou. Nesse esquema tático ele utilizou o 4-4-2. O que foi que ele fez? Não fez nenhuma modificação, só subiu um pouco o Felipe Melo, botou o Felipe Melo e André,
Iago e Natan com liberdade, Fred e Wellington. Variou para o 4-4-2 e é isso que ele está tentando fazer, que me chama até bastante atenção. Porque se a gente lembra, o Fluminense, da forma que jogava contra o Nova Iguaçu, jogava contra o River Plate lá no Monumental, né? O mesmo 4-4-3 seria um tipo de variação e ao que tudo indica, o Abel Braga nesse momento está buscando forma do Fluminense jogar contra adversários diferentes, né? Se adaptar de acordo com cada adversário. E me chama muita atenção, gosto disso. Tomara que dê certo nesse tipo de mudança. É uma mudança tática dentro de jogo. O Crespo, até quando começou no São Paulo, fazia muito bem isso, essa transição de 3-5-2 para o 4-4-2 e fazer essa variação. Vamos ver se o Abel Braga consegue fazer bem isso. Já no time reserva, a gente viu que foi Pedro Rangel, Samuel Xavier, Pineda nas laterais, David Duarte, o próprio Lucas Claro. No meio campo, o Fluminense tinha o Martinelli, o Nonato e o Ganso, ou seja, o Martinelli nesse momento é a primeira opção para o primeiro volante, o Nonato, digamos que o segundo volante, e o Ganso vira a opção direta para o Natan, que chama atenção também isso. E o Fluminense jogou no ataque, já esse time reserva jogou no 4-3-3, né? Então o Fluminense joga no ataque com o Luiz Henrique, que está voltando de Covid, por isso ele atualmente não é titular, o Caio Paulista, né? Porque ele que dá o passe para o gol do Donato, então a gente vê que ele esteve dentro de campo, e o Cano, que acaba marcando 2 gols. Então o Fluminense esteve nesse jogo amistoso atuando dessa forma. Eu particularmente gosto desse tipo de variação e eu acho que é hora de testar agora. A gente também não pode abrir mão de testar Xerém nesse momento. Eu queria também falar, o GE fez algumas adaptações, convidou 3 comentarista para ter um dia de Abel Braga. Eu também gostaria de falar de cada um deles, né? O GE convidou e eles esboçaram suas equipes ideais. Eu vou começar aqui com o Carlos Eduardo Mansur, que ele coloca o Fluminense com 3 atacantes. Ele fala: eu partiria de uma estrutura de um 4-4-3, com um volante e 2 meias, mas com adaptações de características de jogo. Claro que tudo precisa ser visto primeiro no campo, isso é só teoria, mas partiria com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Cristiano, André e Iago. Aí ele bota ali Iago ou Martinelli e Natan, né? Então ele bota a dúvida dele seria o Martinelli ou o Natan, o Martinelli ou o Iago, perdão, e o Natan flutuando. Então ele tende a estar nessa função que o Iago ou o Martinelli poderia fazer essa função de meia mais avançado, com Luiz Henrique, Fred e William Bigode no ataque. Ele deu a opção também de Fred ou Cano. Eu acho que vai ser mais ou menos isso na temporada. Só que nessa opção a gente vai até falar do William Bigode como ponta. Eu acho que força muito. Ele até comenta que isso não é um mundo real, mas seria o time que eu imagino mais competitivo. É aquele 4-4-3 que a gente já vem tendo ano passado. E ele fala, com o Bigode perto da área com o Fred. Ele fala que hoje não vê o Bigode jogando como meia, como ponta, tão pouco recompondo. Por isso imagina um meio com vitalidade, mais jovem, um meio campo, para compensar isso, tendo a recomposição do Luiz Henrique. Então é um 4-4-3 na teoria, só que o Fred e o William manteriam aqui os dois na linha da frente, como se fosse um 4-2, e o Luiz Henrique iria fazer a recomposição, buscando reduzir essa obrigação defensiva do William. E é claro, do centroavante. E no momento ofensivo, pensaria no Cristiano na lateral, fazendo essa ultrapassagem com o William mais livre, né, para fechar como segundo atacante. Interessante. E colocaria, né, o Felipe Melo como opção. Ele não coloca o Felipe Melo já de cara, né? Ele acha que o Felipe Melo pode contribuir muito em vários jogos, mas numa sequência de calendário que vai ser dura e com as características de homem de frente do Fluminense, ele imagina a necessidade de um meio-campo mais versátil e rejuvenescido. Então ele fala dessa forma que não começaria com o Cristiano. Eu acho interessante, né? E aí o Conrado Santana fala que jogaria com Bigode e Henrique. Faria da forma que o Abel tá fazendo, né? Um 3-5-2. Só que em vez de ter o Fred como centroavante, ele colocaria o Bigode como esse homem de referência de velocidade, acho até para ajudar mais a marcação em cima, dar um pouco mais de dinâmica. Eu também gosto, eu também não vou mentir para vocês que eu acho interessante. Então ele fala que de começo seria de Bigode com o Luiz Henrique na frente, num 3-5-2. Ele acha que é um time que tem opções, que pode rodar bastante. Um time interessante para ver nesse começo de temporada, apostando em 3 zagueiros. E a escolha, por 3 zagueiros e alas flutuando. Eu acho que os 3 zagueiros é uma boa ideia.
pela construção do Felipe Melo e para ter a disputa com o André no meio, e pelas características dos atacantes. O William Bigode, o Cano e o Fred jogam mais perto da área. O William, quando mais novo, até podia jogar mais aberto, mas o Fluminense tem um ponto que é o Luiz Henrique, que vai jogar aberto, né? Mas se quisesse jogar com dois jogadores abertos, com o centroavante seria um problema. Esse jogador mais aberto na esquerda, ele fala a questão do William, né? Dessa recomposição do lado esquerdo. Com esse sistema de 3 zagueiros, utilizando alas, acho que facilita a montagem. Também interessante, também gosto, foi bem lúcido na avaliação dele. Ele colocou o William como jogador já com uma dificuldade de jogar com ponta, os dois estão falando bem isso, mas a estrutura é interessante, eu também acho bastante interessante. Vamos lá. Com relação ao Felipe Melo, ele fala que colocaria o Felipe Melo na zaga, valorizando o André. Eu acho que a pré-temporada é bem feita pelo Fluminense, porque tudo foi feito antecipadamente. Começou com todos os reforços, com técnicos escolhidos antes. O Fluminense atacou posições carentes na última temporada. Acho que a contratação de Felipe Melo foi um indício que o time vai jogar com 3 zagueiros, porque o André foi o melhor do time. Não faz sentido contratar Felipe Melo para colocar André no banco. Concordo completamente com ele. Eu acho que Felipe Melo seria o terceiro zagueiro com Nino e mais um. O David Braz terminou bem a temporada, com o Lucas Claro mais em baixa. Vai ter uma briga boa por essa posição com a chegada de David Duarte, concordo plenamente. Se eu fosse usar o Felipe Melo, utilizaria dessa forma, porque não dá para tirar o André. E nós vamos agora para o tricolor Roger Flores. Ele disse que colocaria a equipe com 3 atacantes para o início da temporada. Entende que cada um tem uma parte física para entregar. Então ele iniciaria com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Cristiano, André, Iago Felipe, Natan, Luiz Henrique, Fred e William. Parecido com a opinião do primeiro comentarista. É o 4-4-3. E ele fala que esse time seria o meu time para o primeiro jogo. Não necessariamente para o segundo ou terceiro, mas os treinos e o campo vão dizer muita coisa. Então ele vai para aquele famoso 4-4-3, 4-4-3-3, perdão, com o Felipe Melo no banco, David Braz e Nino na zaga, o André e o Iago Felipe, Natan flutuando, o Luiz Henrique e o William como se fossem pontas e o Fred centroavante. E ele fala, a briga pela lateral e André como primeiro volante. A lateral esquerda é uma incógnita, pouca gente conhece o Cristiano e o Pineda, são jogadores que vão brigar pela posição. O Fluminense precisa reforçar a posição e trouxe 2, precisou reforçar a posição e trouxe 2. Eu acho que inicia com o Cristiano, porque estava bem na Liga dos Campeões e fez jogos interessantes pelo Sheriff. Eu manteria o André na posição dele como primeiro volante, não mexeria no menino, que foi revelação do Campeonato Brasileiro nessa função. Até porque nos últimos jogos o Marcão tirou ele da função para jogar mais avançado e não funcionou. Bem lembrado essa análise do Roger, porque o Marcão faz isso, né? Ele coloca o Hélito como primeiro volante e coloca o André como segundo volante, praticamente mata o garoto naquela função que ele não costuma fazer, né? Que aquele box-to-box vai na frente, marca e ataca muito bem e acaba anulando totalmente o garoto para preservar o Hélito. Eu acho que o Fluminense não pode fazer isso não com esse jogador. E fala que mais jovens também na disputa. Eu acho que as contratações vão ter que se encaixar em um processo. Temos que ver que o Abel vai privilegiar. É um time cascudo, um time experiente, com os contratados ou com a molecada pedindo passagem. Eu entendo que o Fluminense tem muitos meninos bem interessantes e que já se consolidaram no profissional e que não pode mexer. Concordo, eu sendo bem sério com vocês, as análises dos 3 comentaristas, eu li e trouxe aqui para o canal porque eu achei muito interessante, porque falaram com a lucidez em todas as variações táticas do Fluminense. A questão do Felipe Melo é um ponto que a gente vai ter que ver realmente jogo a jogo. Ele vai conquistar esse espaço, mas não dá para a gente perder o André ao sacrificar, como foi feito pelo Hélito no final do campeonato. Isso não pode acontecer com o André. E fala de vários outros pontos. Então, o Carlos Eduardo Mansur, o Conrado Santana e o Roger fizeram uma análise bem interessante. Fica destaque que ninguém colocou o Fábio na briga ou sendo o goleiro titular na posição com o Marcos Felipe. E eu acho que é uma posição que está aberta, viu? Eu acho que é uma posição que está bastante aberta. E o Fábio, só conferindo aqui,
Realmente ninguém coloca. Todos colocam o Marcos Felipe. E eu acredito que o Fábio tenha condições. Eu acho que o Fluminense trouxe para o Fábio para ser uma sombra e, quem sabe, tomar a posição do Marcos Felipe. Então, não está garantida essa posição do Marcos Felipe como todo mundo está colocando, não. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de colocar a sua escalação para o Fluminense inicial, para esse início de temporada. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. E é isso aí. Saudações tricolores e até os próximos vídeos. Valeu!